Resumo do dia da missão. Processei o Lula por crimes eleitorais que ele cometeu. O Ministério Público deu parecer favorável. Mas será que o TSE vai concordar comigo? Confere até o final pra você saber. Eu entrei com uma ação contra o Lula por conta do crime eleitoral notório que ele cometeu agora, nos últimos dias. Vá atrás do bolo. Se ele não atender vocês, vá atrás do Alckmin. Só não mexam com a Janja. E nem com a Simone Camarina. O que vocês podem fazer com ela um dia é dar voto para as duas. Só isso. Isso aqui que ele acabou de fazer é pedir voto em candidatos fora do período eleitoral. Isto configura crime eleitoral. Lula não pode fazer campanha nem pra Simone Tebet, nem pra Marina Silva, nem pra ele próprio. E ele o fez. Lula fez e não ligou. E o nosso time jurídico foi bem rápido, já entrou com ação contra o Lula e espera obter uma vitória concreta contra ele na justiça. E por que nós entramos? De maneira clara, nós percebemos que o Lula vai adotar uma política de desrespeitar completamente as regras para poder vencer as eleições. Isto não é uma opinião minha, isto aqui é o próprio Lula falando. Dá uma olhada no que ele disse sobre o tema. A partir de amanhã eu não posso inaugurar mais obra por causa das eleições. Mas eu posso visitar a obra. Então eu vou voltar para ver a universidade, faculdade de medicina, eu vou voltar para ver outras obras. Sem poder falar nada, só visitando assim, a papagaiada desgraçada. Como é que é? Você vai ignorar a legislação e vai inaugurar obras. Vai sair rodando por aí fazendo coisas que são proibidas por lei. Lula não liga pra lei. Lula não respeita a lei. Ele é mandatário maior do Brasil e não liga pra legislação pátria. Lula se comporta como um gangster. Aliás, ele já se veste como um gangster. E pretende fazer uma eleição em que toda a grana gigantesca que o PT tem, seja a grana por dentro, ou talvez a grana por fora, paguem as multas eleitorais que vão entrando, porque no fundo ele não liga. Nós fizemos a nossa parte, nós fizemos o que nós temos à disposição. Nosso jurídico entrou com uma ação, o Ministério Público deu parecer favorável, e agora o que nós precisamos é de uma decisão que retire o conteúdo do Lula do ar e que multe ele pelo crime eleitoral cometido por essa infelizmente triste figura que ocupa a presidência. Se a justiça não punir o Lula por isso, o tom que vai estar dado é o seguinte: ele pode fazer mais coisas que os demais não podem fazer. Restaram muitas dúvidas nas últimas eleições sobre o comportamento do PT, que mentia, e seu adversário terminava punido, mais do que ele. E vocês sabem, eu não sou bolsonarista e muito menos adepto de teoria da conspiração. Mas sim, ficou uma impressão de que o TSE foi leniente com o Lula em detrimento dos demais. E sobre as obras que o Lula pretende inaugurar, já fica um recado pra ele. Nós estamos de olho. A última obra que você inaugurou no Rio Grande do Norte não estava pronta, nem água tinha. A outra que você inaugurou no Ceará era literalmente um container vazio. As imagens estão aqui, você inaugurou um container vazio numa obra que tá pronta pra ser desabada. Você é uma máquina de mentir pro povo do Nordeste e eu não vou permitir que você faça isso. Você será processado por todos os crimes eleitorais que cometer e vamos ganhar a eleição nas urnas e nos tribunais. Se vocês concordam comigo, por favor, já compartilhe esse vídeo. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Deputado Kim, o relator, retirou a previsão de compensação do relatório dele. Então não há uma previsão de compensação. Segundo, toda proposta de redução de arrecadação de impostos, ela precisa ser acompanhada de uma devida compensação e de estimativa de impacto financeiro e orçamentário. O critério do peso vai ser a base de cálculo. Vejam que aí tem uma contradição enorme. Então não podemos promover aqui uma distorção e privilegiar os ricaços, aqueles que vão poder comprar uma Ferrari, uma BMW. Agora, se você comprar um Fusquinha velho, você vai pagar mais imposto do que o cara que vai comprar um carro levíssimo. Uma Ferrari vai pagar menos imposto do que um veículo de 30 anos de uso que está aí, pesadão, de tecnologia anterior, que vai ter que pagar mais do que aquele que tem muito dinheiro para comprar um carro de luxo. Primeiro ponto, deputado, apresentamos as fontes de compensação. A limitação com publicidade institucional, que a gente sabe que muitos prefeitos, muitos governadores e o presidente da República abusam para fazer propaganda pessoal, em vez de fazer propaganda de interesse público. Então, propagandas de vacinação, que são importantes, propagandas para demonstrar acesso a políticas públicas, que são importantes, não. É só para mostrar, governo do Brasil está fazendo isso, está do seu lado. É propaganda eleitoral, na prática. Apresentamos essa fonte de compensação que foi mantida pelo relator. Não sei se o deputado Helder não prestou atenção ou não teve acesso ao relatório que está no sistema, mas essa compensação foi mantida pelo relator. Então não é verdade que não existe compensação mesmo depois do voto do relator. Barrei dezenas de projetos do PT na Comissão de Finanças e Tributação por violação a esses dispositivos. Não é o caso da minha PEC. Me espanta que o deputado Helder tenha dito: olha, critico porque falta compensação, mas elogio porque o relator tirou uma compensação. Então você precisa se decidir. Ou é a favor de compensação ou é contra a compensação. Na comissão especial em que nós vamos debater o mérito, deputado Helder, o impacto nós já temos. E eu tenho o estudo e eu tenho a memória de cálculo é de 38 bilhões de reais. Não
não sei de onde os municípios tiraram 50 bilhões de reais, eu pediria a memória de cálculo, apostaria de que eles não têm, mesmo porque, infelizmente, parte dos prefeitos brasileiros não sabem fazer conta, não à toa boa parte dos municípios estão tão endividados, principalmente com seus regimes próprios de previdência, com a irresponsabilidade fiscal dos municípios e dos estados também. Então, infelizmente, é sintomático que o cálculo que tenho apresentado aqui tenha sido errado. E um ponto que eu quero também ressaltar, a covardia dos governadores, porque eles se esconderam atrás dos seus secretários de fazenda para lançar notinha contra a PEC, mas nenhum governador teve a coragem de vir na audiência pública, nem institucionalmente nenhum secretário de fazenda teve coragem quando a gente chamou. Gasto para cortar não falta. O que faltou nesse governo foi disposição para cortar esses gastos, né? Boa parte deles privilégios para a elite brasileira, privilégios tributários, cerca de 200 bilhões de reais que saem do pagador do imposto brasileiro, que é o mais pobre, porque a nossa tributação está baseada no consumo. Também um exemplo que foi dado pelo deputado Helder. Aquele que tem um carro de 30 anos vai pagar mais do que quem tem um carro novo. Mentira, se o carro tem mais de 20 já não paga nada de IPVA. Então, esse é outro ponto de conhecimento de legislação que precisa ser colocado. Todos os pontos que foram levantados são rebatidos e espero que a postura dos deputados do PT de votar favoravelmente essa matéria na CCJ permaneça depois da eleição, quando nós devemos ter a votação na comissão especial na frente do seu eleitor. Obrigado, presidente. Aprovamos e eu fico muito feliz da gente ter aprovado a PEC anti-PVA aqui na Comissão de Constituição e Justiça em tempo recorde, graças ao trabalho de Vossa Excelência. Uma PEC nunca foi protocolada e aprovada na CCJ tão rapidamente, também graças ao trabalho do deputado Rodrigo de Castro. Então, primeiro quero agradecer os dois deputados pela parceria e pelo apoio. Não é um dos IPVAs mais caros, é o mais caro do mundo. Tivemos aqui na audiência pública o estudo da Proteste, da Associação dos Consumidores, o mais caro e aquele que dá menos retorno, porque a justificativa que foi utilizada pelos secretários de Fazenda dos estados é de que o IPVA depois se transforma em boas rodovias, em educação, em saúde. E eu pergunto para a população brasileira que nos assiste se este retorno do imposto está vindo por parte dos estados e por parte dos municípios. Se você está satisfeito com as suas UPAs, as suas UBSs, as suas rodovias, se você está satisfeito com a segurança pública do seu estado, não está. Então o problema do Brasil não é falta de arrecadação, é falta de competência dos gestores públicos. Eu entendo que possa doer um pouco em deputados do PT ou deputados do PSOL votar a favor de corte de imposto, de redução do imposto, que é a primeira vez que fazem isso, pelo menos não só nessa legislatura, mas na legislatura passada, nos 2 mandatos que estou aqui, nunca vi votar em redução de imposto, essa é a primeira vez. Entendo que isso deva doer e por isso a necessidade de votar a favor porque ano de eleição faz milagre, mas ao mesmo tempo marcar as suas ressalvas. Mas devo lembrar a população que nenhum parlamentar do PT e nenhum parlamentar do PSOL assinaram a PEC, foram forçados a votar agora porque foi colocado em pauta e não querem se desgastar com seus eleitores. Espero que mantenham a mesma postura de votar corte de tributos depois da eleição, na comissão especial. Gasto para cortar não falta. O que faltou nesse governo foi disposição para cortar esses gastos. Boa parte deles privilégios para a elite brasileira, privilégios tributários, cerca de 200 bilhões de reais que saem do pagador do imposto brasileiro, que é o mais pobre, porque a nossa tributação está baseada no consumo. Tudo que precisa ser sanado será na comissão especial. A compensação existe, a estimativa de impacto existe, a disposição na comissão especial, e eu espero que o relator, o deputado Rodrigo, continue sendo relator na comissão especial. Espero que o presidente Hugo Mota instale a comissão especial o mais rápido possível. E espero que a postura aqui, não tem nenhum deputado PSOL, todos faltaram, mas que a postura dos deputados do PT de votar favoravelmente essa matéria na CCJ permaneça depois da eleição, quando nós devemos ter a votação na comissão especial, e que os prefeitos e os governadores que mandaram seus técnicos aqui para municiar o governo, para discursar contra a PEC, que pelo menos um deles tenha coragem de se posicionar publicamente. Pelo menos um governador tenha coragem de falar: olha, eu quero manter o IPVA como está hoje no meu governo, porque o meu governo dá resultado com esse IPVA. Eu quero ver um governador que tenha coragem de dizer isso. Eu quero ver um prefeito que diga: o meu repasse do IPVA, eu dou resultado no meu município, meu cidadão está satisfeito, por isso eu quero manter o IPVA como está hoje. Quero ver um. Não quero mais que se escondam covardemente por trás dos seus técnicos. Quem toma a decisão é o político, e é o político que tem que ter coragem de sustentar o seu posicionamento na frente. Urgente, notícia boa, e como notícia boa é raridade no Brasil, eu tô gravando o elevador que eu nem acredito. Acabou de passar na CCJ o projeto do Kim Kataguiri que limita a 1% o IPVA que você paga no seu carro. Limita a 1%. E o critério vai ser ainda baseado no peso do carro, não mais no valor, como fazem hoje, que tornou o IPVA um imposto meramente arrecadatório, sem nenhuma função, como ele tem em outras nações. Isso é uma revolução, é dinheiro sobrando no teu bolso, é aquele começo de ano que você tem que comprar material escolar e que tem que pagar o IPVA do carro, que você tá todo aqui, ó, esgoelado, sendo resolvido. É você ser tratado como cidadão e não mais como burro de carga. Passou na CCJ. Qual o próximo passo? Como é PEC? Agora ele tem que ser colocado em plenário para votar. No plenário não vai ter deputado que fale não para um projeto desses. Então muito provavelmente vai passar. Agora a gente tem que apertar os deputados. Isso aqui já foi uma vitória colossal. É a primeira vez que passa um projeto que vai colocar dinheiro no bolso, na prática, do brasileiro que trabalha e produz. Seja o cara que trabalha fazendo entrega, seja o cara que trabalha fazendo Uber, seja uma pessoa que é um motorista, sabe? O carro, o objeto que você utiliza para ir para
lá e pra cá pra trabalhar, você tá sendo tratado como gente, então, pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo e vamos começar a apertar todo mundo. Kim Kataguiri é deputado do meu partido, Partido Missão. Esse partido tem só 7 meses de vida. Em 7 meses a gente tá fazendo coisas que partidos que tem mais de 30, 40 anos não fizeram, que é trabalhar. A gente trabalha mais, trabalha melhor e dá certo. E no meu governo eu vou fazer isso com todos os impostos. O imposto vai ser racionalizado porque eu vou cortar um monte de gasto estúpido desse governo maldito que tem aí. E vamos fazer? Baixando o gasto do governo, eu consigo baixar imposto. É isso aí. Eu preciso da sua ajuda para me ajudar a derrubar os gastos do governo. E do outro lado, eu ajudo vocês a pagar menos impostos. Gosto desse acordo? Esse é o melhor acordo possível. Então, por favor, compartilhe esse vídeo. Notícia boa tem que rodar. Obrigado, meus irmãos. Obrigado a todo mundo. Parabéns ao Kim Kataguiri, melhor deputado do Brasil. E é isso. Meu nome é Renan Santos. Eu sou pré-candidato à presidência da República. Esse é um projeto que visa hoje acabar com a tarifa mínima de água e substituir por uma tarifa básica, né? Então, hoje, se um sujeito consome lá até, dar um exemplo, 10 metros cúbicos de água, ele vai pagar a mesma coisa de um sujeito que consome 0, né? Porque é como se você, sargento Farrur, entrasse no bar e aí tivesse 50 reais de consumação. O cara que consumiu paga 50, o cara que não consumiu paga 50 também. É assim que funciona hoje a tarifa de água. O que a gente quer fazer é o seguinte: bom, você que não consumiu nada, você vai pagar ali pela cadeira que você sentou, pelo garçom que te deu oi, então você vai pagar 15 reais. Aí o cara que consumiu vai pagar os 15 reais mais aquilo que ele consumiu. Basicamente a gente está mudando a estrutura para dar mais justiça para as tarifas, principalmente para aquele consumidor que acaba pagando pelo consumo dos outros. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Eu quero agradecer o plenário por essa aprovação unânime dessa matéria. Quero parabenizar o autor, o deputado Carlos Jordi. O deputado Jordi me pegou de susto ali no colégio de líderes perguntando se eu queria relatar essa matéria. Aí ele falou, não, é para melhorar a tarifa de água e tal. Topei, tive que fazer, deputado Gilberto, um intensivão relâmpago de setor de saneamento e água, mas consegui relatar, consegui construir isso com o setor produtivo, junto com as lideranças dos partidos dessa casa. É um projeto que combate desperdício, né? Porque hoje você é incentivado a gastar mesmo que você não precise, você vai pagar a mesma coisa do que se você não tivesse gastado. Barateia a conta de água para quem não consome, para quem consome pouco. Eu moro sozinho, então como consumo pouco também, pode baratear minha própria conta de água, Cabo Gilberto. E então só reforçar, agradecer a votação no plenário, agradecer o deputado Jordi, agradecer o presidente Hugo Mota, o presidente Altineu pela pauta do projeto. Obrigado.